Se você já acumula alguns anos de uma vida profissionalmente ativa, bem provavelmente você já ganhou a metade do que você ganha hoje. E naquela ocasião, também provavelmente você imaginava como seria bom quando você ganhasse o dobro. Bem, hoje você ganha. É tão bom quanto parecia lá atrás? E nós não precisamos dar uma de Caxias e estressar essa reflexão com argumentos a respeito do efeito da inflação ao longo dos anos que se passaram desde quando a sua renda era metade do que é hoje. O meu ponto aqui é suficientemente simples e direto para que isso seja irrelevante, apesar de matematicamente preciso. Alcançar contentamento não é uma tarefa fácil quando se trata de dinheiro. Nós somos insatisfeitos e ambiciosos por natureza. Se eu observo a renda das famílias a quem eu sirvo, a diferença entre o menor e o maior valor é de mais de 10 vezes. Em ambos os extremos, existe uma percepção da necessidade de ganhar mais dinheiro. Contextos diferentes, estilos de vida evidentemente distintos, mas um sentimento em comum. Boa parte da complexidade e do desafio em reconhecer quanto é o suficiente reside no fato de que o seu eu futuro é uma projeção dos seus desejos atuais. Quando você está definindo ou tentando definir o que significa suficiente, você está efetivamente dizendo: dado o que eu quero hoje, eu só preciso de tanto a mais para ser satisfeito no futuro. No entanto, a premissa de que aquilo que você almeja hoje permanecerá inalterado à medida em que você avança na direção do seu objetivo, me parece, no mínimo, pouco plausível. Em outras palavras, o suficiente aparentemente tende a ser um alvo móvel, uma vez que a maneira como nós progredimos na direção de um objetivo cria uma nova identidade. As nossas experiências e habilidades mudam dramaticamente, conforme nós avançamos nessa grande estrada que conecta o que nós temos hoje ao que nós almejamos ter no futuro. O que antes era implausível, agora parece inevitável. O que parecia muito, agora parece pouco. O que antes soava um sonho ousado, agora se tornou uma realidade trivial. O suficiente torna-se elusivo, porque uma vez que nós o alcançamos, nós já não somos mais a pessoa que o desejava. E para que nós não fiquemos presos a um ciclo infindável de um permanente descontentamento, nós precisamos exercer a consciência acerca dessa tendência. Nesse exercício intencional de uma madura reflexão, nós começamos a enxergar a linha que divide a ambição, essencial para o desenvolvimento de um senso de propósito, de uma mente saudável, da ganância. Enquanto a ambição nos aprimora internamente, nos conduz a bons resultados, como consequência desse aprimoramento, a ganância se materializa a partir do momento em que nós desejamos o controle de resultados externos como um fim e não como uma consequência. Então, a partir desse ponto, um desejo saudável se transforma em algo que flerta com a luxúria. A frieza da utilidade substitui a pureza da curiosidade. Se a ambição é realmente uma coisa boa, o desafio é garantir que os subprodutos dessa ambição não distorçam as nossas percepções do que significa ter o suficiente. Saber quanto é o suficiente exige uma ponderação e uma análise honesta e profunda das suas necessidades e do que é verdadeiro para você. É uma questão de identidade e do que significa para você se sentir aceito. Não pelos outros, mas por você mesmo. Trata-se possivelmente de um dos mais relevantes e mais edificantes exercícios de autoconsciência que você pode colocar em prática. Nas palavras do poeta William Blake, você nunca saberá o que é suficiente, a menos que você saiba o que é mais do que o suficiente. Responder à pergunta quanto é o suficiente não é uma tarefa fácil. Talvez a tentativa seja utópica, eu realmente não sei. O que eu sei é que muitas perguntas precisam ser respondidas antes que nós possamos sequer flertar com essa resposta. Será que um dia eu terei o suficiente? Será que um dia eu alcançarei um verdadeiro contentamento a partir do que eu tenho? Por alguma razão eu tenho a impressão de que pensar sobre isso é mais importante do que o resultado em si. Do outro lado dessas perguntas, há um homem mais maduro e mais sábio. E ele também é um homem que não tem todas as respostas.